Então vamos lá, continuando aqui o comentário, né, sobre o livro de Enoque. Né, eu finalizei o vídeo para não ficar muito longo. Eu achei realmente muito interessante. O fato é, será o livro de Enoque apenas uma fábula judaica ou o livro de Enoque nos traz uma realidade, a realidade espiritual, né, de que existe o mundo espiritual, que existe os anjos caídos, e além dos anjos caídos, existe os filhos dos anjos caídos, com mulheres humanas, e esses nefilins, né, esses caídos, esses filhos dos anjos caídos com mulheres humanas, eles se tornaram demônios, se tornaram espíritos maus, né? Vejamos aqui o que nos diz o livro de Enoque, uma parte que eu achei bem interessante, né? Como já sabemos, Deus mandou o castigo para esses anjos que pecaram, né? Através de Enoque, né? Deus revelou para Enoque, diz inclusive o livro de Enoque que esses anjos pediram a Enoque para interceder a Deus por eles, para que os perdoasse. Porém, Deus não perdoou esses anjos, porque eles pecaram. Eles tinham tudo, eles tinham o céu, né? Diz aqui Enoque capítulo 15, vós, porém, fostes anteriores, espíritos eternos, destinados a serdes imortais ao longo de todas as gerações do mundo. Por isso eu não criei para vós mulheres, pois os espíritos do céu possuem no céu a sua morada. E aí realmente o pessoal fala, mas a Bíblia diz em Mateus 22 que no céu os anjos não se casam nem se dão em casamento. Ok, no céu os anjos não se casam e não se dão em casamento. Mas de acordo aí com a tradição judaica, com livros judaicos, né, o anjo, ao transgredir a lei de Deus, eles poderiam, além de assumir forma humana, né, assumir sexo. Enfim, o livro de Enoque aqui nos diz, os gigantes, porém, que não foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos maus. Ou seja, aqui está falando dos filhos dos anjos com mulheres humanas, de acordo com essa interpretação de Gênesis 6. Aqui nos diz, veja bem, eles serão chamados de espíritos maus. Isso aqui é parte bem interessante. Eles também terão a sua morada na terra. Ou seja, Deus destruiu o mundo e com isso ele destruiu esses gigantes. Diz o livro de Enoque que ele fez com que os gigantes lutassem entre si. Através de um anjo de Deus, se não me engano, Rafael, que mandou que instigasse esses gigantes que lutassem entre si e se matassem. Né? E além disso, aqueles que não morreram teriam morrido no dilúvio. E os espíritos desses anjos? Eles voltaram para Deus? Não, eles foram produzidos aqui na terra. E aqui o livro de Enoque nos diz, eles terão a sua morada na terra, do corpo deles procederam espíritos maus, pois embora nascidos de humanos, dos guardiões, santos o seu princípio e origem. Né? Os anjos também eram chamados de guardiões, o livro de Enoque também é chamado de o livro dos vigilantes. Né? Eles serão espíritos corruptos sobre a terra e assim chamar-se-ão. Veja bem, presta atenção. Os espíritos no céu têm a sua morada, mas os espíritos da terra, que na terra foram nascidos, nesta terão a sua morada. Os espíritos dos gigantes são cheios de maldade, cometem atos de violência, destroem, agridem, brigam, promovem a devastação sobre a terra e instauram por toda parte a confusão. Pois, embora famintos, não comem, bebem e continuam a ter sede. E esses espíritos levantam-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois destas procederam. Ou seja, aqui vem nos falando que esses nefilins, ao morrerem, eles se tornaram espíritos malignos, do qual a Bíblia nos fala. O Senhor Jesus mesmo, ele expulsava demônios que eram, nesse entendimento, esses nefilins. Né? Ou seja, a gente vê diversas religiões falando sobre entidades, sobre espíritos. Né? Então aqui nos diz que na Terra, hoje em dia, além dos demônios, além dos anjos caídos, sem ser aqueles que foram aprisionados, há os espíritos maus, espíritos demoníacos dos nefilins, que vagam pela terra e tentam possuir os humanos, né, que a eles lhes dão liberdade. Né? E aqui, ou seja, o livro de Enoque nos diz sobre uma das origens do mal. Né? A gente muitas vezes se pergunta, né, nós muitas vezes nos perguntamos por que há tanta maldade do mundo. Né? E aí as pessoas dizem, porque o homem é mau. Né?
De fato, o pecado surge do homem, mas qual que é a ideia? A ideia é que os homens, né, as pessoas também são influenciadas por espíritos malignos, né? A Bíblia nos fala sobre doutrina de demônios, espíritos enganadores. Então, assim, a relevância deste assunto que eu vejo é nós refletirmos sobre a realidade espiritual. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo de Deus. Nós somos habitação do Espírito Santo. Porém, o homem que vive em rebeldia contra Deus, que vive em pecado, né? Essa pessoa ela dá brecha para esses espíritos malignos, né? Vejamos aqui, por exemplo, em Levítico, capítulo 20, versículo 6. E a alma, Levítico 20, versículo 6, já nos falando aqui sobre os nefilins, sobre os demônios, né? E a alma que se tornar para os espíritos familiares e feiticeiros, para se prostituir após eles, eu colocarei a minha face contra aquela alma e a cortarei do meio do meu povo. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos falando sobre espíritos familiares, né? Feitiçaria. Ou seja, seriam esses espíritos enganadores dos nefilins que morreram no dilúvio. Aí há outras questões também. Será que os nefilins alguns deles teriam sobrevivido ao dilúvio? Porque a Bíblia também nos fala sobre gigantes após e depois do dilúvio. Bom, quem sabe eu falo sobre isso em outro vídeo, em outra oportunidade. Eu quero já aqui caminhar para o encerramento deste assunto, né? Aqui Enoque vem nos falando, né, que, ou seja, qual que é a ideia? De que a maldade do homem, ela realmente, mesmo que a pessoa seja possuída por demônios, isso não tira a responsabilidade dela. A Bíblia diz que seremos julgados de acordo com nossas obras, sejam elas boas ou más, né? Então, assim, as pessoas são influenciadas por esses espíritos. Essa é uma das ideias, uma das mensagens que eu vejo aqui. E aqui vem nos falando, né, sobre muitas das coisas que os anjos revelaram aos homens. Né? Diz aqui, nem todos os segredos vos foram revelados. Contudo, conhecieis um segredo que não convinha passar, e na vossa imprudência o transmitistes às mulheres. Através da revelação desse segredo, homens e mulheres praticam muitas desgraças sobre a terra. Portanto, diz-lhe, vós não tereis nenhuma paz. Ou seja, o livro de Enoque vem nos dizendo que os anjos caídos transmitiram aos homens, às mulheres, conhecimentos proibidos aos homens. Né? Muita coisa, talvez, digamos assim, do ocultismo, do misticismo, gnosticismo, enfim. Né? Porém, Deus, né, prendeu esses anjos e condenou também os nefilins. Né? Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês. E já aqui encerrando